A paz de Cristo e a alegria de Maria, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu irmão, minha irmã, eu sou o Padre Acosta, da comunidade Mariana Boa Semente. Quero abraçar você que está conosco a partir de agora, através das redes sociais da Paróquia de Santo Antônio ou da comunidade Mariana Boa Semente. Através da internet você está conosco em mais um episódio da série Direção Espiritual com São Francisco de Sales. Abraço a você que está pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram. Você que ouve pela web rádio Jesus Misericordioso, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se ainda não é inscrito no nosso canal, se ainda não segue o nosso perfil, a hora é agora, clica aí o botão inscrever-se, o botão seguir. Comece a receber o nosso conteúdo com mais frequência, a compartilhar. Pela graça de Deus, acredito que vai fazer muito bem a você. Um abraço especial a você, querido ouvinte da Rádio do Bem, a Rádio Cultura FM, Rádio Cultura de Quixadá 102.1. É bom saber que você está na nossa sintonia. De segunda a sexta à noite estamos aqui com o programa Direção Espiritual com São Francisco de Sales. Se está sintonizando pela primeira vez, já fica sabendo e já convida outras pessoas. Nós vamos agora rezar, porque sem rezar a luz de Deus não vem, para que entendamos, acolhamos e possamos viver os ricos ensinamentos presentes neste tesouro, Filoteia, um livro histórico, uma verdadeira pérola da nossa espiritualidade cristã que nos foi deixada por este grande santo, São Francisco de Sales, este santo que tem um ensinamento doce e profundo que nos leva realmente, através da sua mansidão, a crescermos na amizade com Deus. Filoteia, alma amiga íntima de Deus, é o que eu preciso, o que você precisa ter também. A única maneira de ser feliz é viver nesta proximidade com Deus, que é aquele que sabe exatamente o que é melhor para cada um de nós. Vamos rezar então? Hoje vamos para mais um capítulo, vamos continuar falando sobre amizade. Amizade aos olhos de Deus, amizade iluminada pelo Espírito Santo de Deus. Quais são as boas, quais são as más amizades nesta compreensão espiritual? Por isso, fique bem atento. Então, vamos avançando na parte 3 do livro Filoteia, que fala sobre virtudes, estas atitudes boas, movidas pela graça de Deus, assistidas pela graça de Deus, a partir da nossa inteligência, da nossa vontade, da nossa decisão. Já aprendemos que precisamos romper com o pecado e decidir por Deus, por uma vida devota. Já entendemos que sem a graça de Deus não conseguimos, por isso temos que buscar esta graça pela oração, pelos sacramentos. E agora vamos aprendendo a corresponder a esta graça e receber mais graças e crescer cada vez mais na amizade com Deus pela prática das virtudes. E uma boa amizade realmente é uma atitude virtuosa. Vamos então, vamos rezar pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. Reze, meu irmão, reze, minha irmã, a oração a São Francisco de Sales, nosso diretor espiritual. Glorioso São Francisco de Sales, vosso nome carrega a doçura ao coração mais aflito. Suas obras exalam a seleta piedade. Sua vida foi um sacrifício contínuo de amor perfeito, cheio de sabor real para as coisas espirituais, abandono generoso e amoroso à vontade divina. Ensinai-me a humildade interior, a doçura exterior e a imitação de todas as virtudes dos corações de Jesus e Maria. Amém. São Francisco de Sales, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá então, mais um capítulo da parte 3 do livro Filoteia. Agora vamos para o capítulo 18, as mais perigosas amizades. Você sabe o que é uma amizade perigosa? Vamos aprender hoje, dentro desta realidade espiritual, da relação
sadia que devemos ter uns com os outros e, é claro, a partir desses relacionamentos, a nossa relação também com Deus. O que são amizades perigosas? Vamos aprender com São Francisco de Sales. Certas amizades loucas entre pessoas de diverso sexo e sem intenção de casamento não podem merecer o nome de amizade nem de amor, pela sua incomparável leviandade e imperfeição. Olha lá, vamos entender de que é que ele está falando. Ele está falando de amizades desequilibradas, né? Amizades loucas, ou seja, sem juízo, sem o devido discernimento, entre pessoas de diverso sexo. E aqui já vamos, digamos assim, acrescentar um aspecto assim, né? Pedindo licença aqui a São Francisco de Sales, tentando entrar numa realidade que, com certeza, acredito, ele também quis fazer referência. Pessoas de diversos sexos, de sexos diferentes. Vamos entender, pessoas que se sentem atraídas uma pela outra, de alguma forma. Ele está falando de uma amizade entre pessoas de sexo diferente, mas eu estou ampliando essa possibilidade para você entender. Pessoas que podem até ter o mesmo sexo, mas sentem algum tipo de atração. Fechando parêntese aqui para você entender. Então ele diz que quando existe esse tipo de amizade, entre aspas, entre pessoas de sexos diferentes, nesse âmbito de uma certa atração e sem uma intenção de casamento, é só uma amizade, né? Talvez entre uma pessoa casada e uma solteira, você está entendendo? Ou então entre dois solteiros, um tem um namorado, tem a sua namorada, mas tem uma certa amizade com outra pessoa, você está entendendo, não é? Isso pode envolver uma religiosa, um padre. O que importa é quando existe uma certa atração que gera uma aparente amizade sem uma intenção de casamento, porque essa atração, né, que existe entre duas pessoas deveria ser um requisito, não único, mas um requisito para se caminhar para um casamento. Mas só que há esse tipo de atração, nós vamos ver no decorrer do capítulo que há sim um interesse, esse interesse às vezes é mais ou menos manifestado, mas fora daquilo que seria o caminho para um casamento. Então ele diz que esse tipo de coisa leva a estragos muito grandes. Então são relações levianas, são relações imperfeitas. Ele pega mais duro ainda, né? Com toda a doçura de São Francisco de Sales, mas ele é forte aqui neste capítulo. Ele diz que esse tipo de relacionamento, né? Esse vai e não vai, essas conversinhas, essas proximidades entre pessoas que não poderiam estar tendo esse tipo de relacionamento, são abortos, ou melhor ainda, fantasmas da amizade. Por quê? Ele vai explicar. Prendem e comprometem os corações dos homens e das mulheres, entrelaçando-os em vãs e loucas afeições. Essas pessoas vão acabar se afeiçoando uma à outra. Essa proximidade inadequada, essas conversas inadequadas, esses elogios inadequados, isso vai gerar afeição. E uma afeição que não podia haver ali, porque essas pessoas já têm um outro comprometimento, por exemplo, são casadas, ou é um padre, ou é uma religiosa, ou então já tem um namorado, já tem uma namorada, você está entendendo? Então ele diz assim, isso vai entrelaçando esses homens, essas mulheres, nessas vãs e loucas afeições, fundadas nessas frívolas comunicações de miseráveis agrados de que acabo de falar. Né? Um agrado, né? É uma palavrinha, depois ele vai citar às vezes um olhar, assim, com a intenção de cortejo. Você já está entendendo, tenho certeza que você já está entendendo. E ainda que estes loucos amores, por via de regra, vão parar e despenhar-se em carnalidades e lascívias muito baixas e torpes, contudo não é este o primeiro desígnio dos que andam nestas conversas. Aliás, não seriam já amizades, senão desonestidades manifestas. Ele está dizendo assim, essas pessoas que às vezes vão tendo esse tipo de relacionamento, né?
eu corro o risco de ter uma relação assim, você também que está nos acompanhando, pode ser que não tenha, assim, declaradamente uma intenção de transformar aquilo em um ato sexual, por exemplo, né? Em uma relação realmente promíscua, uma relação de traição, de um adultério, etc. Mas ele diz que isso já é negativo em si, porque está fora do lugar aquele afeto, está sem essa realidade oportuna, não cabe ali aquele tipo de troca de carinhos, de palavreados, de olhares, etc. Sem falar que corre um risco muito grande de chegar, de despenhar-se em carnalidades, em chegar realmente às vias de fato, você entende? Essa é a questão. É muito importante esse capítulo, eu quero que você fique bem atento para servir de alerta para você e também para você talvez ajudar outras pessoas dizendo, olha, é bom não cultivar muito esse tipo de proximidade, não. Esse tipo de amizade não vale fazer bem, é perigosa. Algumas vezes passarão até muitos anos sem que entre os que estão contagiados desta loucura haja algo diretamente contrário à castidade do corpo. Está dizendo, às vezes esse lenga-lenga, não é? Esse grude, esse vai e não vai, pode demorar muito tempo sem que haja realmente algo que venha a ferir a castidade do corpo. Mas isso não quer dizer que não tem nada demais. Isso não quer dizer que não seja uma amizade perigosa. Ele diz que essa demora se dá pelo seguinte, porque essas pessoas que estão envolvidas nessa troca de charmes, nessas palavras delicadas, nesses elogios, nesses olhares, né? Nessa amizade que vai um pouquinho além do que deveria haver, se contentam unicamente com desafogar os corações em anseios. Então a pessoa fica alimentando aquilo só por será que, quem sabe, pode ser que, em anseios, em desejos, em suspiros, em galanteios e outras ninharias e leviandades deste teor, levados por diversos fins. Uns não têm senão o desígnio de saciar o seu coração, dando e recebendo provas de amor. Então fica aquela troca de provas de amor, né, de atenções, volto a dizer, fora do lugar, porque aquilo pode se transformar numa coisa perigosa, como ele vai alertar mais adiante, levar até a uma situação de adultério, de abandono, de uma vida religiosa, tantas histórias que você talvez já ouviu por aí. Seguindo nisto a sua inclinação amorosa, e estes tais escolhem os amores consultando apenas o seu gosto e propensão, de sorte que apenas se lhes depara algum sujeito agradável, parece interessante estar com aquela pessoa, sem examinar o seu interior nem o seu procedimento, começam esta comunicação de namorados. Olha essa expressão. Você já viu alguma coisa assim? Algum tipo de amizade exagerada, fora do lugar, que parece namoro? Né? Talvez até você diz, olha, fulano parece estar namorando, né? O jeito que estão sempre perto, e o jeito que falam com o outro, o jeito que olham para o outro, só que talvez ele já seja casado, ela já seja casada, talvez ele seja um padre, ela seja uma freira, entende? Então essas coisas precisam estar sendo olhadas com muita atenção. E ele diz assim, quando isso acontece, essas pessoas metem-se dentro das miseráveis redes de que depois muito lhes custará sair. Olha, quando a gente vai enveredando por um achegar-se assim, dessa forma desequilibrada, depois para sair é bem mais difícil. Outros deixam-se levar a isso por vaidade, parecendo-lhes que não é pequena glória agarrar e prender os corações com amor. Olha, alguém percebe que atrai outra pessoa e vai alimentando esse tipo de situação, né? Vai descendo. Olha, quem é que não gosta de saber que alguém lhe deseja, que alguém lhe admira? Só que se você alimenta isso por vaidade, isso pode chegar a situações bem complicadas. E estes, fazendo a sua escolha por ostentação, deitam os seus anzóis e estendem as suas redes em lugares de bela aparência, elevados, famosos e ilustres. É como se a pessoa ficasse querendo chamar a atenção para si e vai lançando as redes e vai jogando os anzóis só porque
quer se sentir valorizado e valorizada. Agora, veja como isso é perigoso. Se isso, digamos, não está dentro de um equilíbrio do que deve haver normalmente, entre rapazes e moças nesse processo de aproximação, de identificação que chegaria a um namoro sadio, mas se isso está fora de lugar e com uma intenção torta, é perigoso. É uma amizade perigosa que vai vir daí. Outros são levados pela sua inclinação amorosa e ao mesmo tempo pela vaidade, porque embora tenham o coração atreito e inclinado ao amor, não querem, porém, meter-se a ele, senão com alguma vantagem de glória. Estas amizades são todas más, loucas e vãs, sem futuro. Esse tipo de amizade não vai dar em coisa boa. Mas porque vão dar, atenção, e rematam ao fim no pecado da carne. Esse tipo de amizade vai caminhar para o pecado. Agora veja essa frase aqui como é forte. E são más porque roubam o amor e, por conseguinte, o coração a Deus. A pessoa vai se apegar àquela outra pessoa de uma forma errada e o seu coração não será mais de Deus. O seu amor não estará mais voltado para Deus. Atenção, roubam o coração à mulher e ao marido. Aquele homem que tem a sua esposa, aquela mulher que tem o seu esposo, se ela se deixa levar por esses tipos de amizade, essa coisa pode ir crescendo e de repente o coração dele não é mais da esposa, o coração dela não é mais do esposo, o coração de um e de outro não é mais de Deus. Imagina, por exemplo, alguém que é casado e começa ali no seu trabalho a ter esse tipo de amizade muito achegada, com uma colega de trabalho. Você está entendendo como isso é muito mais comum e possível do que a gente pode imaginar? E aí ele tem a sua esposa, mas aí todo dia, quando chega, tá bonita, hein? Aí ela responde, são seus olhos, você aqui hoje, meu Deus, que cheiro maravilhoso. Isso acontece? Acontece. Isso pode acontecer? Não é bom que aconteça. Porque, mas foi só um elogio que eu fiz. E hoje então, com esses grupos de WhatsApp, Oi, aí, como é que você está? Saudade de você. E aí vai havendo uma troca de carinhos, de atenções, que vai gerar um pecado. Mais cedo ou mais tarde, nem que isso demore, mas é uma relação que vai roubando o coração de quem realmente ele deve estar voltado. A Deus, ao esposo, à esposa, a quem esse coração pertencia. São amizades más, e agora ele vai dizer por que são loucas. São loucas porque não tem fundamento nem razão. Não tem fundamento. Você não pode estar trocando esses carinhos, essas atenções. Primeiro, se você é solteiro, com alguém que você vai fazer um caminho realmente. É uma amizade por amizade. Em que é que isso vai dar? Pior ainda se você já tem um compromisso com alguém. Então não tem fundamento nem razão. São vãs porque não dão proveito algum. Não vai trazer coisa boa, não vai trazer coisa proveitosa, nem honra, nem contentamento. Pelo contrário, esse tipo de amizade, diz São Francisco de Sales, elas fazem perder tempo. Você perde tempo. Em vez de você estar fazendo uma coisa de futuro, você está ali naquele lenga-lenga, naquele chove não molha, perigoso, que não vai levar a nada. Lesam a honra, porque você pode, imagina, um esposo, uma esposa que cai numa situação de adultério por conta disso, um padre que se afasta do sacerdócio por conta disso, ou fica mal falado pelas pessoas, o contra-testemunho, uma religiosa. Lesam a honra sem dar nenhum prazer, afora o de uma ansiedade de pretender e esperar sem saber o que se quer nem o que se pretende, porque sempre se lhes afigura a estes espíritos fracos e miseráveis que têm não sei que de apetecível as provas que eles dão de amor recíproco e que não são capazes de explicar, de onde resulta que o seu desejo não pode terminar. Então a pessoa fica querendo sempre mais, essa troca de atenções, por isso que muitas vezes vai cair numa situação concreta de pecado, aí está o perigo, mas vai sempre apoquentando o seu coração com perpétuas desconfianças, ciúmes, inquietações, porque aí essas outras misturas vão entrando, Então você que está acostumado com aquela relação, você vai começando a se sentir,
na posse daquela pessoa, ela de você. Se você já divide a atenção com alguém, isso já vai gerar ciúme, onde nem era para ver proximidade e já inquietação, porque é que a pessoa não me deu aquela atenção que costumava dar. Deu para sentir a complicação que esse negócio é. Por isso que São Francisco de Sales, com muita sabedoria, vai nos alertando. São Gregório Nazianzeno, escrevendo contra as mulheres vãs, diz maravilhas a este respeito. Então, São Francisco de Sales traz agora aqui a sabedoria de outro santo, São Gregório Nazianzeno. Aqui tens um pequeno trecho que ele, na realidade, dirige às mulheres, mas é bom também para os homens. Vamos ouvir então, né? Pode ser que isso fale para alguns de nós que estamos aqui. A tua natural formosura basta para o teu marido. Olha, vamos inverter? Ele diz que serve para homem e para mulher. A tua natural formosura basta para a tua esposa. Você é casado, você é casada? Não queira chamar a atenção de outro homem, de outra mulher. A tua formosura basta para o teu marido, a tua formosura basta para a tua esposa. Porque se é para muitos homens como uma rede estendida para um bando de pássaros, que irá daí suceder? Você entendeu? Se você procura se embelezar para atrair outros homens, para atrair outras mulheres, se você procura chamar a atenção de outros homens, de outras mulheres, o que é que isso aí vai dar? É isso que São Gregório Nazianzeno está dizendo. Você vai jogar uma rede, né? Para um bando de pássaros, vai acabar caindo pássaro aí na sua rede. Isso vai dar problema. Isso vai dar problema. Há de agradar-te aquele a quem tua formosura agradar. Pagarás um relance de olhos com outro relance, olhares com olhares. Veja, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo pela Rádio Cultura, você que está conosco pela internet, veja se isso aqui não é tão comum. Alguém que já tem um compromisso com seu esposo, com a sua esposa, começa a lançar charme, a querer chamar a atenção de alguma forma e jogou a rede, vai cair pássaro nessa rede. Aí ele diz, alguém olha, né, de uma forma diferente para você. Aí você corresponde ao olhar. Ó, já começou o problema. Já começou o problema. Olhares com olhares, virão logo a seguir os sorrisos, né? Sorrisinho, e aí, tudo bom? Aí a correspondência, veja como começa por aí. E pequenas palavras de amor, puxa, como você é bonita, né? Oh, obrigado, né? Você também. Não é jogar fora, olha lá. Aí tem um problema, essa pessoa é comprometida, você é comprometido, você é comprometido. Deixando-as como que cair com dissimulação no princípio. Então, primeiro é um elogio assim como quem não quer, né, realmente elogiar, uma coisinha assim meio disfarçando. Atenção, mas bem depressa se lhes tomará gosto, vai gostando dessa troca de atenções, e se passará aos desbragamentos manifestos. Aí a pessoa já perde a vergonha e já começa a declarar mesmo a atração que está sentindo pelo outro, pela outra. Entende? Ó minha língua pauradeira, foge a todo transe de dizer o que sucederá depois. Eu, contudo, direi esta verdade. Nada de tudo o que os moços e as mulheres dizem ou fazem juntos nestas loucas conversas é isento de grandes estímulos e perigos. Ó, isso aí não fica barato, não. Isso gera estímulo, isso gera perigo. Todas as patranhas de namorados se prendem umas com as outras e se seguem todas umas às outras, nem mais nem menos do que um ferro atraído pelo ímã atrai consecutivamente muitos outros. Você já viu o ímã atraindo lá os ferrinhos? Então, quer dizer, esse tipo de atração vai puxar uma coisa, outra coisa e vai dar no que não devia dar. Ó, como diz bem este grande bispo, que pensas tu fazer? Queres amar? Não queres? Mas olha que ninguém dá voluntariamente que não receba forçosamente. Neste jogo, quem apanha é apanhado. Olha como é profundo isso aqui. Você estava buscando atrair, você estava buscando apanhar e vai ser apanhado. E vai ser apanhado. Não dá para brincar com esse negócio de atração, gente. É isso que São Francisco de Sales vai dizer. Ele vai dizer isso com toda clareza. É como brincar com fogo. A erva acende-se, apenas vê o fogo.
Os nossos corações são na mesma. Apenas veem uma alma abrasada em amor por eles, ficam sem demora abrasados de amor por ela. Quando alguém sente que está tendo um amor voltado para si, isso atrai. Então, quando alguém chega e manifesta de alguma forma esse amor, isso vai gerar uma atração. Isso vai gerar uma atração. Eu bem quisera enamorar-me, me dirá alguém, mas não com muito empenho. Então, ele até usa essa colocação bem-humorada, né? A pessoa diz, eu estava só assim, né? Curtindo um pouquinho aquela brincadeira, né? Percebi realmente que aquela pessoa estava demonstrando assim, alguma atração por mim e tal. Pensa isso numa academia, né? Hoje, quantas academias lotadas, né? De corpos bonitos, né? Jovens ali, enfim, são tantas as situações. Eu falei um exemplo no ambiente de trabalho, isso pode ser até dentro do ambiente de igreja, então, um grupo de oração, enfim. Você não pode brincar com isso. Dizer, não, eu correspondi assim, né? Mas aquilo ali eu não dei tanta atenção. Olha lá. Ai, como te enganas, ai, como te enganas. Vou repetir. Eu bem quisera enamorar-me, me dirá alguém, mas não com muito empenho. Ai, como te enganas. Este fogo do amor é mais ativo e penetrante do que te parece. Julgas que só recebes uma centelha dele e ficarás assombrado ao ver que, no momento, se terá apossado de todo o teu coração. Então, não brinque com este fogo das atrações, porque você pode pensar que ali foi só uma centelhazinha, mas ela entra no seu coração e rouba o seu coração. E compromete totalmente o seu coração, se apossa de todo o teu coração e terá reduzido a cinzas todas as tuas resoluções. Talvez você decidiu ser uma mulher fiel a seu esposo, um homem fiel à sua esposa, um padre fiel ao seu sacerdócio, um jovem fiel à sua namorada. Eu estou dando vários exemplos, né? E, de repente, por uma troca de olhares, por uma troca de elogios, você se sente totalmente fisgada, né? E aí todas essas suas boas decisões se perdem, né? As suas resoluções vão às cinzas, a fumo, a sua reputação fica destruída. O sábio exclama, quem terá compaixão de um encantador mordido da serpente? Olha que comparação forte também. Lembra aqueles encantadores de serpente, ou com a flauta, ou ficam ali com gestos e a serpente ali? Mas é um risco grande, não é não? Não é um risco grande? Então ele diz assim, quem vai ter compaixão? Ele estava fazendo uma coisa muito arriscada. E eu exclamo na sua esteira, ó loucos e insensatos, cuidais que enfeitiçais o amor para o manejar e usar como vos aprouver? Quereis brincar com ele? E ele vos picará e morderá perigosamente. E sabeis o que se dirá? Todos mofarão de vós e se rirão por terdes querido enfeitiçar e prender o amor, e com uma falsa segurança terdes metido no vosso seio uma perigosa víbora, que vos corrompeu e perdeu a alma e a honra. Aqui é para sacudir, não é? Todo mundo que está aqui, fica bem atento a isso. Ó Deus, que cegueira esta, a de jogar assim a crédito sobre penhores tão frívolos a principal joia da nossa alma? Sim, Filoteia, porque Deus não quer o homem senão pela alma, nem a alma senão pela vontade, nem a vontade senão pelo amor. Ai, nós não temos todo aquele amor de que precisamos. Quero eu dizer, só sendo o amor infinito teríamos o bastante para amar a Deus. E contudo, como se nos sobejasse, malbaratamo-lo e empregamo-lo em coisas loucas, vãs e frívolas. Ele está dizendo assim, a gente não tem nem o amor suficiente para Deus, a gente fica dividindo ainda este pouco amor que a gente tem com coisas erradas. Ah, este grande Deus, que para si reserva apenas o amor das nossas almas. Sabe, São Paulo diz que Deus é ciumento, né? Então escute essa aqui. Deus, este grande Deus, que para si reserva apenas o amor das nossas almas em paga e reconhecimento da sua criação, conservação e redenção, exigirá uma conta muito apertada e rigorosa destes loucos
devaneios a que nos damos. Então a gente tem que estar muito vigilante com o nosso coração, para que ele não se desvie dessas formas assim que parecem sem tanto perigo, né? Que parecem tão inofensivas, mas trazem essa situação tão grave que São Francisco de Sales está nos alertando. E se há de fazer-se um exame tão exato das palavras ociosas, como será o que há de fazer-se das amizades ociosas, impertinentes, loucas e prejudiciais? Então, vamos pensar. Cada um de nós vai pensar se está dando brecha para esse tipo de situação. Termina assim São Francisco de Sales. A nogueira prejudica imenso as vinhas e os campos. Pegando aqui aqueles exemplos da natureza, né? Essa planta, a nogueira, ela, que é uma coisa boa, a planta, né? Mas ela prejudica as vinhas e os campos onde ela está plantada. Por quê? Porque sendo tamanha, é muito grande a nogueira, chama a si toda a seiva da terra. Então a nogueira, ela puxa a seiva toda para ela, então o que está ali ao redor morre. Que depois não tem força para sustentar o resto das plantas. Tem mais, a nogueira, as suas folhas são tão densas que produzem uma sombra grande e cerrada. E por último, como ela tem muita sombra, então vem muita gente ficar ali embaixo. Vem muita gente para se deitar ali embaixo. Então ele diz, por último, atrai os viandantes que para deitar abaixo o seu fruto estragam e calcam tudo em volta dela. Atrai coisas que estragam o que está em volta. Estes namoros, aí vem a comparação, causam o mesmo estrago na alma, porque a ocupam de tal modo, a pessoa fica envolvida só naquele negócio, não pensa mais em outra coisa, não faz mais nada que preste. Ocupam de tal modo e empuxam tão poderosamente os seus movimentos que ela fica inepta e inábil para qualquer obra boa. Aí vão as comparações, olha a sabedoria. As folhas, isto é, as conversas, divertimentos e galanteios são tão frequentes que fazem perder todo o tempo. E, finalmente, atraem tantas tentações, distrações, suspeitas e outras consequências que o coração fica todo pisado e corrompido. Numa palavra, estes namoros, né? Agora já começa a dizer, essas amizades que mais parecem um namoro, né? Estes namoros não só desterram o amor celestial, mas também o temor de Deus. Enervam o espírito, fazem desvanecer a reputação, a pessoa fica mal falada. E por dizer tudo de uma só vez, são o entretimento e a diversão das cortes, mas a peste dos corações. Capítulo forte, importante, para que estejamos sempre atentos, né? Com uma vigilância muito grande nos nossos relacionamentos, nas nossas amizades, para que elas não sejam perigosas. Vamos pedir esta graça. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. São Francisco de Sales, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço para você. O convite para a gente está aqui mais uma vez em um outro encontro, se Deus quiser, com a direção espiritual de São Francisco de Sales. Se essa conversa lhe fez bem, passe adiante, compartilhe com outras pessoas que talvez estejam vivendo amizades perigosas. É uma forma muito preciosa de ajuda. A gente se encontra, se Deus quiser, na próxima oportunidade. Que Deus te abençoe, que Maria te guarde.